até quarta-feira, dia da votação na generalidade, este voto contra do PCP é irreversível? Bom, em nome da coerência, saberão os senhores jornalistas que foram longas as horas que tivemos de discussão, de confronto de posicionamentos e de propostas. Ainda no sábado, creio que posso afirmar isto, foram largas horas na procura de soluções. O Governo não nos quis acompanhar. E, naturalmente, é neste quadro de avaliação que fazemos que, não havendo reconsideração por parte do Governo, disponibilidade para dar resposta aos problemas concretos que o nosso país e o nosso povo atravessam, naturalmente, queremos que, em relação à sua pergunta, é melhor perguntar ao Governo, tendo em conta este esforço, este empenhamento da nossa parte, que não encontrou eco de parte do Governo do PS. Significa que as negociações terminaram? Não estão previstas, naturalmente, nenhum encontro, tendo em conta esta realidade. Portanto, o que durou vários meses e meses com, portanto, uma paciência, com um sentido construtivo da nossa parte, digamos, seria quase, portanto, um golpe de mágica que isso acontecesse. Da nossa parte, enfim, não abdicamos naturalmente de continuar a lutar por estes objetivos que o Governo não aceitou e por isso mesmo é que consideramos que numa perspectiva de desenvolvimento económico, numa perspectiva de lançamento da nossa economia para responder aos problemas dos trabalhadores e do povo, continua a ser a questão central para além do orçamento, incluído para além do orçamento do Estado. Sr. Sousa, em direto para a TSF, queria perguntar se esta decisão foi unânime no Comitê Central ou se houve alguma divergência e se, neste momento, tendo em conta este cenário, se o PCP está preparado para ir a eleições. Bom, o PCP está preparado para resolver os problemas do país. Portanto, discutir, portanto, se há ou não eleições, se há ou não uma situação de crise, eu creio que visa fundamentalmente esconder aquilo que é real, que é concreto, que precisa de respostas. Por exemplo, a questão dos salários, que nós entendemos como uma emergência nacional. Não há futuro para um país com baixos salários. E num quadro em que, por exemplo, aqui na vizinha Espanha, se aproximam, portanto, dos 1.000 euros de salário mínimo nacional. A própria Alemanha tem um aumento de 25%, 400 euros, que é quase o nosso salário mínimo nacional, sem nenhuma preocupação, sem nenhum sentido de limite. Aqui estão dois exemplos concretos da necessidade que temos de, no quadro do desenvolvimento económico, sem a valorização dos salários, naturalmente, portanto, um problema, portanto, e um obstáculo intransponível. E o PCP não tem medo de ser responsabilizado por estar a criar uma crise política e a provocar a antecipação de eleições legislativas? Bom, enfim, essa é uma questão, portanto, autêntico nogórdio. Portanto, nós, digamos, sempre, mas sempre, durante esses longos contactos com o Governo, demonstrando, portanto, uma disponibilidade para procurar encontrar soluções que agora, portanto, em nome da crise, viesse a exigência da abdicação do PCP para, em conformidade com o seu compromisso primeiro e principal, que é com os trabalhadores e com o povo, digamos, abdicar de tudo aquilo, portanto, que é necessário fazer em nome de um qualquer orçamento, ou em nome de uma crise, ou em nome de eleições antecipadas. Nós entendemos isso como um processo e uma manobra para fugir àquilo que aqueles que nos estão a ouvir perguntam. Que resposta? Que resposta para a questão dos salários, da valorização dos salários, incluindo o salário mínimo nacional? Que resposta é que se procura, por exemplo, para a defesa do Serviço Nacional de Saúde no momento em que há processos que visam a sua desintegração, em que quem nos está a ouvir, portanto, tem a sua consulta em atraso, o seu exame por fazer, a intervenção cirúrgica, portanto, que continua a tardar,
que nós, portanto, enfim, nos envolvêssemos nessa discussão de saber se há ou não, portanto, eleições, metendo para o lado aquilo que os portugueses querem saber. E nós, nessa matéria, consideramos fundamental a resposta concreta aos problemas concretos. Falamos dos salários. Podíamos falar da legislação laboral. O que é que a caducidade tem a ver com o orçamento? Com os custos para o orçamento? O que é isso da caducidade? Muitas vezes alguns perguntam-nos. É um conjunto, não é um direito ou um obstáculo. É um conjunto de direitos que ficam em causa por causa da caducidade dos contratos. Contrato que fala do nível dos salários, dos horários de trabalho, que fala da liberdade sindical, do direito de negociação e de contratação, que fala de férias, que fala de feriados, enfim, um acervo de questões, de direitos, que naturalmente estão condicionados por essa... Não há espaço para fazer esse debate no próximo mês. Nós temos esta perspectiva. Repare, portanto, estamos a falar do orçamento, mas o PCP considera que é preciso ver, portanto, a questão do orçamento e o que está para além dele. Em nome do futuro do país. As nossas propostas não colidem nada com a existência, portanto, de dificuldades financeiras ou não. Então, os seus jornalistas não assistiram durante toda a campanha eleitoral para as autárquicas do agitar dos milhares de milhões que viriam para Portugal para resolver os problemas? Venham. Faça-se isso. Agora, não queiram, portanto, agitar, propagandear, portanto, essa bandeira e depois, quando se trata de responder a problemas concretos, designadamente defesa do Serviço Nacional de Saúde, os problemas da administração pública, das forças de segurança que precisam de respostas, incluindo soluções financeiras para responder, portanto, à existência desses direitos. E, neste quadro, portanto, nós insistimos muito nesta ideia. Aquilo que está em causa é o futuro do país. Aquilo que está em causa neste momento não é esta ou aquela medida pontual. É uma visão mais larga, porque, sim, aumento de 10 euros para os reformados. Mas depois, se o reformado tiver que pagar, portanto, um exame, tiver problemas, portanto, em relação, portanto, às consultas, tiver que recorrer, portanto, a outras soluções, lá são os 10 euros. E as pessoas percebem isso perfeitamente. Dão com uma mão, tiram com a outra. É neste quadro, portanto, que nós insistimos da necessidade de repor neste debate que tem havido, portanto, a questão como é que se ultrapassam os problemas. E não se compara com os 5 anos anteriores. Portanto, muitas vezes dizem, mas o que é que mudou em relação, portanto, há 5 anos atrás? Bom, em primeiro lugar, portanto, a substituição de um governo de desastre nacional era um imperativo, portanto, reivindicado particularmente pelos trabalhadores, tendo em conta os golpes nos seus direitos que, entretanto, se efetuaram. Pois veio, portanto, um quadro de avanços significativos que não podem ser subestimados, desde a questão dos manuais escolares, desde a questão do passo social, importantes. E depois veio a pandemia. Uma pandemia que veio expor mais as nossas debilidades, as nossas vulnerabilidades em termos estruturais. E, portanto, num quadro desta perspectiva de tal vinda dos milhares de milhões, nós consideramos que era um momento para, em primeiro lugar, medidas emergentes, como tomamos na defesa, na proteção social dos desempregados, nos trabalhadores em regime de layoff, de medidas que garantiram, enfim, a possibilidade de sentir menos o impacto brutal dos 2 anos de pandemia. Mas sempre dissemos, e alguns esquecem-se, sempre dissemos que tínhamos que ter uma visão mais avançada, mais audaz para resolver problemas que estão claramente identificados, como aqui, portanto, referi. Manuela Pires da Renascença. Oliveira disse que as eleições, o PCP não está amedrontado, não é amedrontado por ir a eleições. A citação é: se houver eleições, não é isso que nos amedronta. Subscreve estas palavras do líder parlamentar do PCP. É evidente que, portanto, em qualquer processo eleitoral, o PCP está sempre pronto para intervir, portanto, e participar nesses combates. E o que o meu camarada João Oliveira quis significar é que, de facto, se houver eleições por decisão do Presidente da República,
Nós, enfim, não batalhamos por eleições. Nós procuramos resolver os problemas. E, nesse sentido, enfim, ainda bem que existe esse direito inalienável do povo português de exercer o seu direito de voto. Acho que não é um mal, antes pelo contrário, é um bem. E, nesse sentido, portanto, a questão continua por resolver. Não são as eleições, portanto, não é portanto, uma situação de crise que possa impedir a discussão destes problemas de fundo da sociedade portuguesa. E as nossas propostas, neste quadro, enfim, valem por si. É para agora, será no próximo ano, numa luta que muitas vezes se prolonga, mas onde reconhecer, portanto, a este Partido Comunista Português, que nunca se sentiu condicionado, tendo em conta a sua prevalência, o seu compromisso com os trabalhadores e com o povo, fundamentalmente, para resolver os seus problemas concretos. E esta é a disponibilidade, portanto, estamos, de facto, com esta solidez, portanto, esta garantia de que o povo português pode continuar, em qualquer circunstância, pode continuar a contar com o Partido Comunista Português. Manuela Pires da Renascença, não receia que a possibilidade de eleições antecipadas, que a esquerda saia mais penalizada, nomeadamente o PCP? Pois, o problema aqui, portanto, são esses cálculos que possam... É um exercício que é admissível. Já não é tão admissível se chutarmos para canto com aquilo que são os problemas reais que temos no país, que se abatem sobre as pessoas, sobre os setores mais vulneráveis. Portanto, o que é que as eleições têm a ver com a necessidade clara de responder àqueles que sobra mês, acrescenta-se mês, àqueles que têm os salários e as reformas cada vez mais consumida ao fim de quase muitos dias em que um trabalhador, um reformado, um pensionista, olha para o salário, particularmente aqueles que têm o salário mínimo nacional, para a sua reforma de 300 ou 400 euros e considerarem que isso não é uma questão importante. Devíamos discutir se há eleições ou não. Não vamos por esse caminho. Queremos continuar a dar resposta aos problemas que as pessoas, portanto, que nos estão a ouvir, a todos os portugueses, que é, há uma força que não desiste, que persiste num quadro geral, no quadro da discussão do Orçamento do Estado, no nosso cotidiano. Vamos continuar esta nossa matriz fundamental, este nosso compromisso que marca a identidade do Partido Comunista Português, da defesa dos trabalhadores e do povo. Jerónimo Sousa, nas suas palavras, dá a entender que, apesar das declarações, nomeadamente do Primeiro-Ministro, que existiam avanços nas negociações com o PCP, que de facto não se entrou. E dá a entender que a questão dos salários e do Código Laboral foram centrais na resistência do Governo. É uma interpretação adesiva ou foi isso que correu menos bem no final desta reta negocial? E a segunda pergunta tinha a ver com a decisão do Sr. Presidente da República de convocar eleições, ou eventual decisão do Presidente da República. Há 2 semanas, João Oliveira disse que era precipitado esse cenário. O PCP acha que há outro cenário alternativo para esta situação de chumbo do Orçamento do Estado? Bom, a nós cabe-nos, em relação à sua primeira pergunta, confirmo esses 2 objetivos, essas 2 questões centrais. Eu acrescentaria uma terceira, a defesa do Serviço Nacional de Saúde, o seu reforço, particularmente em profissionais de saúde, médicos e também enfermeiros e outros trabalhadores do setor da saúde, particularmente da necessidade de tomar medidas em relação ao número de profissionais que é preciso, designadamente médicos de família, em que há uma carência brutal. No momento em que assistimos, portanto, ao cerco e ao assalto por parte do setor privado em relação ao Serviço Nacional de Saúde, e esta é uma preocupação de fundo, nós temos, portanto, no papel, portanto, e na prática, um bom Serviço Nacional de Saúde, que reconhece dificuldades tremendas, particularmente no plano do financiamento, no plano
da existência de profissionais suficientes para responder tanto aos problemas de saúde dos portugueses. E nós consideramos que esta é uma questão que está no eixo das preocupações do PCP e, naturalmente, procuraremos fazer tudo para defender o SNS. Jerónimo de Sousa, para que fique Falta a segunda pergunta. das respostas aos exames, falou um golpe de magia, só por um golpe de magia que este sentido de voto se poderia inverter e poderia ser a viabilização. Se até quarta-feira, utilizando a sua expressão, existir um golpe de magia, este sentido de voto do PCP é ou não irreversível? A imagem é interessante e até simpática, mas, enfim, eu não acredito em bruxas. Nós, portanto, mantivemos e mantemos aquilo que é central nas propostas, na iniciativa, na perspectiva do Partido Comunista Português. Nunca faltámos à chamada, portanto, e procurámos sempre que os contactos com o Governo dessem frutos. Não fomos para ali, portanto, numa posição de não porque não. Fundamentámos, portanto, designadamente essas 3 propostas que aqui agora foram referidas. Foram meses. E, porque não acredito em bruxas, naturalmente, não estou a ver aqui nenhum golpe de asa, mas é uma pergunta que compete, portanto, ao Governo responder. Nós fomos até ao limite, sempre com um sentido construtivo. Procurámos respostas concretas para os problemas concretos do nosso país. O Governo, enfim, não teve, portanto, essa disponibilidade e essa visão. Portanto, a minha dúvida é o que se chama uma dúvida razoável. A questão das eleições, se o quadro das eleições são o único cenário possível para o PCP perante estes chumbos do orçamento? Não, o Presidente da República tem esse poder de dissolver a Assembleia da República, nós sabemos. Mas o instrumento de dissolução do Parlamento passa necessariamente por, como sabe, digamos, de uma moção de censura ou de uma moção de confiança. Mas todos esses cenários, portanto, são cenários, do nosso ponto de vista, laterais. Portanto, o que é que está em causa neste momento aqui? Dizem um orçamento. Um orçamento e a perspectiva do que está para além dele. Portanto, isto não é um processo acabado, naturalmente. E, mesmo no plano do orçamento, o Governo não respondeu àquilo que nós considerávamos fundamental. Portanto, a pergunta deve ser feita, como disse, insisto, ao Governo. Da nossa parte, não pode haver mais clareza. Um cenário alternativo pode passar por o Governo entregar um novo orçamento, um compromisso do Governo a entregar um novo orçamento à Assembleia da República? Não, portanto, não posso fazer essa avaliação. Portanto, naturalmente, o Partido Socialista, o Governo, o Partido Socialista, terá de saber, portanto, o que quer fazer neste quadro. Portanto, enfim, do nosso ponto de vista, a solução boa era que respondesse aos problemas que nós colocamos. Se é essa a vontade do Governo, que o manifeste.